orar, gente, para a gente começando, então, e pedir a Deus a presença dele aqui, né? Paizinho querido, no nome de Jesus, nós queremos, no teu nome, falar das tuas coisas, do teu reino. Por isso, no nome de Jesus, ministra, Pai, o nosso coração. Tua palavra fala para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que nessa tarde possamos fazer essa lembrança e nos regozijar por poder servir ao Senhor com alegria. Oramos aqui, Pai, por cada líder e pai e mãe colocada neste lugar, que quer sim aprender do Senhor as coisas deste tempo e entender que são influenciadores nesse tempo. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, né? Eu estou no Ministério Infantil há 12 anos. Esse mês de agosto completou 12 anos. Eu comecei grávida, né? Eu estava grávida da minha primeira filha e o Senhor me chamou para estar liderando. E como Deus foi bom comigo, porque Ele me fez aprender como uma criança, né? É como se eu fosse a criança que Ele estava ministrando. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu já trabalhei numa célula intergeracionais, servindo há 5 anos atrás, por 7 anos. Né? E foi um tempo precioso do Senhor. E hoje eu estou com uma célula de jovens casais, onde os novinhos estão começando aí, uma grávida, outra já com um nenenzinho de colo, e é muito bom poder repassar aquilo que Deus me ensinou e tem me ensinado até hoje. Então, falando um pouquinho de célula, no Ministério Infantil, nós estamos alinhados à visão da nossa igreja, né? Então, a visão da nossa igreja é levar as pessoas a um relacionamento com Deus, um relacionamento intenso com Deus. E amar e servir ao próximo, fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Então, através da vida devocional, do amor, do serviço, do evangelismo e do poder de Deus. Tá? Essa é a visão da nossa igreja, o ministério caminha junto com essa visão. Nós não estamos aqui como ministério infantil para ser um lugar onde é colocadas as crianças para nós cuidarmos, mas nós queremos ser líderes e ministros da palavra de Deus no coração dos nossos pequenos, né? Então, Deus, Ele colocou no coração dos nossos pastores a visão de uma grande árvore, né? E, através desse texto de Salmos, de 1 a 6, a gente pode ler todos juntos esse texto para lembrar o que é o Ministério Infantil aqui na PIB de Curitiba. Então, vamos lá, 3, 2, 1. Felizes são aqueles que não deixam levar, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Né? Olha só, o texto começa, felizes são. Há um segredo aqui, há um princípio aqui. Como adquirir a verdadeira felicidade, né? Então, ele faz aí essa comparação com a cultura do mundo e a cultura cristã. Então, o nosso objetivo é esse, cada criança aprenda a amar a Deus e a sua palavra. Pelo contrário, né? Medita nela de dia e de noite. Então, ao contrário dos ímpios, ao contrário do mal, a nossa intenção aqui, o nosso objetivo é promover a cultura cristã. E a cultura cristã se opõe à cultura que está em voga, a cultura do mundo. Então, eu preciso trazer essas sementes e plantar as sementes num ambiente propício. E o ambiente propício é perto do... As crianças sabem, perto de onde que é o ambiente propício? Do riacho. O que acontece? Por que perto do riacho é um ambiente propício? Porque a terra é fértil. Ela é hidratada.
E ela tem minerais, o lugar perfeito para ela se nutrir e crescer e se desenvolver. Entender, então, que nós precisamos proporcionar esse ambiente, né? Um ambiente ideal para ela crescer. Entender que elas vivem uma vida com propósito. O que a árvore dá? Ou ela dá flores, ou ela dá frutos, certo? Toda árvore que dá fruto dá flores, isso aí. Então, veja, nós precisamos mostrar que a vida aqui na Terra, ela não é uma vida sem sentido. A nossa vida é uma vida com propósito. Ensinar uma cosmovisão bíblica. Bom, eu preciso entrar nesse tema um pouquinho com você, porque muito se fala hoje em dia sobre cosmovisão. E vou falar, para os próximos 10 anos, talvez a palavra que mais você ouça falar dentro do ambiente da igreja é sobre cosmovisão, tá? Por quê? Nós estamos num tempo onde as vãs filosofias estão em todo lugar. E uma dor que eu venho no decorrer desse tempo no Ministério Infantil é descobrir que eu encontro as famílias e geralmente vêm para mim e falam: o meu filho saiu do armário. O meu filho se desviou da fé. O meu filho entrou na faculdade. O meu filho foi morar sozinho e não quer mais saber da igreja. E eu comecei a pedir a Deus, eu falei: Deus, o que nós não estamos fazendo? Porque essa criança, ela está passando por nós e, de repente, ela não está mais conosco. E tudo que ela aprendeu e tudo que nós fizemos foi em vão. Então, essa dor, essa preocupação me fez Deus colocar num lugar e ver um ponto de visão que eu não enxergava, tá? E esse lugar hoje que a gente vê é a educação, tá? Então, a educação hoje, ela tem se desenvolvido a partir de filosofias que nós, como cristãos, precisamos saber o que está acontecendo no mundo para poder, aqui na igreja, fazer o que nós precisamos fazer dentro do lar e dentro da igreja, né? Então, queria falar um pouquinho do conceito de cosmovisão, que fala assim, esse conceito é de James Sire, dando nome ao elefante. Ele fala assim: cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos que podem ser verdadeiros em partes ou toda falsa, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consciente ou inconsistente, sobre a constituição básica da realidade que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, nada mais é que esse conjunto de crenças que nós temos. Cada um de nós, uma criança tem uma cosmovisão dentro daquilo que ela aprendeu até agora. Nós temos a nossa cosmovisão, né? E dentro da nossa cosmovisão bíblica, nós temos que ter a mesma maneira de pensar, né? Então, hoje, com o mundo e com a cultura do mundo e com assentar aí com os escarnecedores, a gente percebe várias e várias vãs filosofias. E a gente pode aí colocar o nome cosmovisão, que vem lá de Immanuel Kant, que ele traz esse conceito para dentro do bíblico e fala assim: a Bíblia, ela nos explica de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. E esse conjunto de crenças são os fundamentos da terra. A Bíblia diz: se removeres os fundamentos da terra, como viverá o justo? Então, eu queria trazer para vocês, porque nós temos a intenção de ensinar a cosmovisão bíblica. Por quê? Porque todo processo formativo, ele está baseado em uma filosofia ou em uma cosmovisão.
E não existe, gente, neutralidade. Então, a gente passa a ter uma ideia, na nossa época, que a escola era escola laica. E ela não podia ter religião. Então, veja, o ensino, que é através da igreja, sempre foi, as universidades surgiram no movimento protestante, no movimento da reforma, elas só surgiram por causa disso, para instruir as crianças, aprender a ler através disso. As universidades, elas tinham um único conhecimento, por isso que se chamava universidade, porque existia uma unidade num conhecimento, que era o conhecimento de Deus, onde todas as disciplinas se dobravam para o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus chamava de teologia. Né? E hoje nós temos o Deus sendo tirado das universidades há muito tempo, o Deus sendo tirado da educação há muito tempo, e o Deus sendo tirado da política há muito tempo, o Deus sendo tirado da economia há muito tempo, e nós não vemos Deus só dentro das 4 paredes da igreja. E Ele não sai mais para fora. Então, nós precisamos entender a realidade do que tem acontecido hoje, e perceber que nós temos concorrentes no ensino para que nós possamos fazer um trabalho coerente com este tempo dentro das nossas células. E, por isso, nós precisamos entender que se não existe neutralidade no processo formativo, e se não tem uma cosmovisão, se não tem um ídolo chamado Deus, vai ter qualquer outro ídolo nesse lugar. E nós podemos chamar esse outro ídolo de materialismo ou humanismo, que vem aí decorrente dos tempos e do decorrer da história do Renascimento, onde o ser humano foi colocado no centro de todas as coisas. E aí, por isso, a gente precisa, então, entender que nós precisamos ensinar as crianças a ter a mente cristã, pois nós temos a mente de Cristo, né? E ter a mente de Cristo realmente é você sair fora da realidade, não somente da igreja, e olhar para as esferas da sociedade e ver que existe possibilidade de ver Deus em todas as coisas. E aí, uma vida com propósito é uma vida que, sim, existe queda, criação e redenção. E aí eu vou conseguir responder as perguntas fundamentais da vida e agir como resposta em conformidade com aquilo que eu creio. E aí eu consigo explicar de onde eu vim. Hoje existe, por exemplo, concorrente nosso no ensino cristão, uma matéria chamada ciências, né? E veja, todo conhecimento ele deveria apontar para Deus, mas, por exemplo, no 6º ano, a criança aprende de onde eu vim, através de algumas teorias. A teoria da evolução, a teoria do Big Bang. Tá? E isso tem dado respostas às outras filosofias que o mundo tem trazido. Então, hoje, quem que determina um currículo desse para esse nosso concorrente, chamado educação, é o Estado. E o Estado não tem Deus. Então, ele está determinando um currículo, ele está determinando uma metodologia e ele está determinando o tipo de professor que ele quer. O processo formativo ele acontece com metodologia, com currículo e com a vida do professor. É isso que nós precisamos nos atentar e perceber essa esfera da sociedade que tem doutrinado as nossas gerações. Tá? Então, por causa disso, nós precisamos ensinar que, sim, nós temos uma filosofia, e a nossa filosofia é muito mais que filosofia, porque ela é a verdade de Deus,
E através dessa verdade, nós construímos uma casa sólida, uma casa sobre a rocha, uma cidade forte e uma cidade justa, né? Somente através da palavra de Deus. Então, assim disse Jesus, vejam, deixem vir minhas crianças e não as impeçam. Essa aqui é a questão. A gente não pode ser os empecilhos de Deus. Ele quer que as crianças venham até Ele, conheçam a Ele, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E aí, eu coloquei como curiosidade isso para nós, porque a gente precisa entender um pouquinho aí as gerações e as mudanças das gerações que têm acontecido. Então, quando a gente pega aí os baby boomers, por exemplo, que são provavelmente os nossos pais, se nós estamos falando aí da mesma idade, né? Então, os nossos pais são a geração baby boomers, porque eles passaram pela Segunda Guerra Mundial, né? Eu peguei algumas características dessa geração. São disciplinados, comprometidos, competitivos, contestadores. Veja, 1960 vem a geração X, começou televisão, né? E aí, veja só as características dessa geração. Valoriza o equilíbrio, não se precipita na tomada de decisão, foi criada à frente da TV e viu o nascimento aí dos computadores e não tem muitas dificuldades com as mudanças tecnológicas. Já na geração Y, que aí é de 1981 para cá, a minha geração, eles, olha só, eles são chamados de inventivos e inovadores, geração milênio, nasceu na frente da televisão, tendem a ser mais desenvolvidos intelectualmente por causa do consumo de informação, mas, em contrapartida, são mais imediatistas. Nós, imagina, né, os que vêm pela frente, valorizam a independência, né, e valorizam também os diplomas, né, essa é a geração Y. Veja só a geração Z, conhecidos por serem os iGenerations, ou nativos digitais. São capazes de ver TV, celular e computador ao mesmo tempo. Vocês concordam com isso? Está na frente da televisão com o celular, ou com o tablet, ou fazendo alguma coisa no tablet, música, tal acontecendo. Bom, consomem redes sociais, vídeos curtos, e jogos interativos. Veja, gente, a geração alfa é a geração de 2010 para cá. São os nossos filhos. Nessa geração, eles são além de serem multiplataformas, eles são on demand, consomem sob demandas. Concordam que ele está aqui? De repente aparece uma propaganda interessante, depois vê um negócio, um vídeo, e aí troca. Os vídeos são curtíssimos e eles fazem outras coisas porque não interessa muito, não tem nem paciência para ver. E fica essa geração totalmente hiperconectada. Kumon, gente. Kumon. Metodologia tradicional hoje usa um tablet para poder a criança fazer, não precisa ir lá no Kumon, então faz pelo tablet com a caneta, usa a borracha aqui, o professor está lá dentro do escritório dele, vendo, ao mesmo tempo que ele está fazendo, viu o que ele errou e no dia do encontro corrige. E tem funcionado, pior, e tem funcionado. A questão é, as gerações mudam, a cultura muda, mas as folhas caem, a erva seca, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E ela é atemporal. O relacionamento com Deus
é atemporal, né? E nós precisamos ensinar esta geração a ter esse relacionamento com Deus fora de tudo isso que nós estamos vendo aqui, dentro da cultura cristã. E aí, um pouco do contexto do que a gente tem visto no ambiente cristão, esses dados aqui são todos americanos, tá? Mas são dados atuais. Se vocês precisarem da fonte, eu tenho as fontes dele. Mas veja só os desafios que a gente tem vivido com os jovens cristãos, tá? Porque a gente precisa olhar na frente o que tem acontecido para a gente hoje fazer diferente, né? Fazer a nossa parte para que o Todo-Poderoso também haja na vida dos nossos pequenos. Veja, 41%, gente, não tem certeza se Jesus ressuscitou. 63% não acreditam que Jesus é o Filho unigênito de Deus. 44% acreditam que a Bíblia não passa de uma de muitas vozes autoritárias acerca de Cristo. Eu lembrei da autoridade aqui, lembrei das hierarquias da desconstrução familiar. Veja, 33% acreditavam que Jesus não era o único caminho para o céu. Apenas 5% estudavam a Bíblia diariamente. 60% diziam que estavam incertos ou confusos quanto à confiabilidade da Bíblia. 70% expressaram dúvidas persistentes quanto à realidade daquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. O Instituto Barna fez essa pesquisa também. E adolescentes que frequentavam grupos de jovens, quando ingressam na faculdade, são 70% de abandono de fé. 70% de abandono de fé. Jovens que ingressam nas faculdades abandonam sua fé no primeiro ano, são 45%. Jovens cristãos que se desligaram da igreja, que frequentavam ainda o ensino médio, do ensino médio para a universidade, são 60%. Então, nosso maior desafio hoje, olhando um pouco para as gerações, é o preparo apologético. Nós não podemos mais, e as crianças, como são tão lógicas naquilo que elas fazem, elas não perguntam mais para nós assim, mãe, quando fala de Moisés abrir o mar, elas não falam assim, nossa, uau, mãe, isso aconteceu. Não, é verdade isso, mãe? É verdade isso? Isso realmente aconteceu? Jonas dentro de um peixe? Veja, gente, o nosso preparo é ainda maior como líderes, como pais, porque nós precisamos ter o preparo apologético para poder ensinar com profundidade e fundamentar as nossas respostas a partir de uma cosmovisão. Responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos ver que também os nossos maiores desafios são a falta de engajamento dos pais no processo, tá? Então, por isso que é muito importante nós podermos ter esse contato com os pais e a comunicação. Na célula, reúne os pais para poder falar a visão que nós temos e como trazê-lo eles para o protagonismo do ensino. A gente vai falar um pouquinho da visão do papel, como a Bíblia fala do papel dos pais, né? Então, nós, como líderes de célula, somos a extensão daquilo que já acontece no lar cristão, né? Para ensinar e para educar naquele tempo e naquele horário que nós estamos marcados dentro da célula. E nós precisamos cuidar que essas pedagogias e as baseadas em vãs filosofias não entrem na igreja, pessoal. Então, a visão de um professor, veja, a escola hoje, se vocês entrarem no site de várias escolas, o Waldorf, tem tantas linhas pedagógicas hoje, elas vão colocar o ser humano como protagonista, o aluno como protagonista. Na visão bíblica, o aluno não é
protagonista. Quem é protagonista? Deus é protagonista. O currículo bíblico é protagonista. O mestre é protagonista. Né? Então, a gente tem que cuidar. Olha o que tem acontecido com a educação positiva. Educação positiva está em alta. Você não fala do erro. Minha filha foi nadar, foi para a natação ano passado. Elas fazem todo ano um tempo de natação. Ano passado, o professor falou assim, não, nós trabalhamos aqui com educação positiva. Sempre reforçando para ela ir para frente. Eu falei, não, você pode falar que ela errou. Porque eu creio que nós falhamos. Todos nós somos pecadores. Então, nós precisamos, por isso que é tão importante a nossa cosmovisão, para que isso não entre dentro dos nossos processos formativos. Na igreja, na célula, no discipulado, nós precisamos estar atentos e examinando aquilo que tem ao nosso redor, aquilo que o mundo tem proporcionado. Gente, brilha os olhos, por quê? Porque é lindo de ver, é bonito na teoria, mas quando você vai para o fundamento e para a filosofia, ela é totalmente sem Deus. Por isso, conhecer a verdade nos faz poder olhar para aquilo e falar, está certo e está errado. Tá? Os bereanos eram nobres porque eles examinavam as Escrituras. Então, discernir o engano, e a Bíblia nos atenta para isso, com os falsos mestres, é muito importante. Né? Mesmo no programa que nós temos secular, nós precisamos olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não é cristão. Né? E falar, isso aqui não pode entrar dentro de um processo formativo, dentro da célula, dentro do ministério infantil dos cultos, numa escola bíblica e no meu lar. Né? E aí nós temos aí os desafios de uma aprendizagem profunda. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, ele também nós vamos falar aqui, o relacionamento com pessoas. E cada vez mais, ainda mais numa mega igreja, nós temos os relacionamentos superficiais. Gente, a gente conhece árvores pelos seus frutos. Relacionamentos superficiais já demonstram que o seu relacionamento com Deus também é superficial. E nós não podemos nos contentar somente com as migalhas que caem. Nós podemos nos assentar à mesa com Cristo e desfrutar de banquetes de comida sólida. E as nossas crianças têm poder para desfrutar desses banquetes. Quando a criança nasce, nós damos leitinho materno. Aí, logo nos seus 6 meses, nós começamos a introdução alimentar. E aí a comida sólida começa a ser o alimento principal. O leite materno não fica o resto da infância. Nós podemos dar alimento sólido para as nossas crianças. E aí sim, eles conseguem discernir o engano. Porque as ovelhas, o lobo se veste de anjo de luz. Então, na teoria, é tudo muito bonito, mas por trás tem lobos ferozes, tá? Então, nós precisamos, através da verdade de Deus, aprender profundamente para distinguir não somente os falsos mestres, mas todo o engano que nos rodeia. E nós precisamos perceber que outro desafio são esses efeitos de uma geração hiperconectada. E como que nós, como cristãos, podemos desenvolver um relacionamento com o nosso transcendente e tirar das suas maiores conexões que eles estão hoje para um lugar de um Deus invisível, mas real. A Ele ministramos
o louvor. Então, nós precisamos fazer essa desconexão que eles estão em volta das telas para trazer a um relacionamento com Deus. Vamos lá. Outro desafio, por isso que é tão importante a gente ensinar sobre uma perspectiva bíblica, é porque os jovens não sabem por que estão aqui. Vivem vidas sem sentido. Os dados estatísticos e pesquisas na internet relativa a preferências religiosas mostram lá que 76% dos americanos se dizem cristãos. 24% desses que professam cristão conseguem dizer que estão nesta terra. Contudo, menos de 5% desses 24% têm boas respostas. Outros 19% que riqueza, títulos, posição ou ganhos materiais são os propósitos deles nesta terra. Tirado essa pesquisa do livro Liderança Servidora. Então, os impactos disso, gente, é o relativismo moral, porque você tirou os fundamentos da terra, como é que está vivendo o justo? Sem verdade, aliás, o que é verdade para você não é verdade para mim. Então, será que a verdade existe? Será que a verdade existe? Mas o conceito de verdade é nosso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O conceito de verdade é bíblico. Tá? Então, esse relativismo moral que vem do pós-modernismo tem feito essa salada, esse sincretismo religioso, mostrando que cada um tem a sua verdade. E nós precisamos estar polidos quanto a isso, não nos metendo na opinião dos outros. Mas, queridos, nós precisamos nos posicionar contra a cultura do mundo, contra os ímpios, e mostrar a verdade. Essa dicotomia do secularismo de Deus. Então, foi separados Deus de todas as esferas. Não, isso é secular. Na minha profissão, no meu secular, lá no servidor público, no governo, na política, o jeito que eu voto determina o que eu creio. Tudo tem a ver, tudo está sincronizado. Tenham todos vós, Paulo disse, a mesmo modo de pensar, né? Então, existe essa mente dividida e realmente o esfriamento da fé. A desconstrução familiar, que é o divórcio dados do IBGE de 22 mostra que a cada 3 casamentos, um divórcio. Cada 3 casamentos, um divórcio. Né? Então, autoridade paterna. Os pais não têm mais autoridade paterna. Os meninos estão cada vez mais afeminados. Só tem professora mulher. Não ficam perto de homens. É dado estatístico. Quanto mais perto de homens, mais masculinos. Quanto mais perto de mulheres, mais femininas. As meninas querem fazer judô. As meninas querem lutar. E os meninos querem fazer balé. Há algo errado nessa desconstrução familiar. E eu não estou dando aqui, gente, um pressuposto que a mulher não tem que trabalhar. Muito pelo contrário, o trabalho é mandato cultural. O Gênesis 1, 26-28. Dominem a terra. Né? Então, ele é algo necessário. Às vezes é necessário. Né? Mas existe essa composição do pós-modernismo na desconstrução familiar. O hedonismo, o amor aos prazeres da vida. Né? Eu não gosto de vir no culto. Você vai ouvir a criança falar. Lá na sua célula, quando eles se abrem com você, tia, prof, eu não gosto de ir ao culto. Gente, olha só o que nós estamos vivendo. A gente precisa, parece que, criar um ambiente onde as emoções, eu tenho que trazer para a criança uma emoção. Mas emocionalismo é
terra de areia, é castelo de areia, não é rocha. Nós precisamos nos basear no fundamento. O fundamento é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivendo tem trazido isso. Eu não gosto de ir no culto. Como é que faz? Eu vou mudar o culto por causa de uma pessoa? Como é que acontece isso? Ou eu preciso criar esse ambiente de emoções, super emoções? Que nós ensinamos a palavra de Deus, ensinamos a amar a Deus. Amar a Deus tem a ver com emoções? Sim. Mas é a resposta da minha devoção. Ela é o segundo lugar. Primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E é sobre este fundamento que eu construo uma igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, é nisso que nós precisamos nos fortalecer. Tá? Então, o hedonismo, os prazeres, precisam estar em segundo lugar. Aliás, eu preciso começar minha disciplina espiritual para que eu veja que sem aquilo eu não vivo. Vocês já perceberam que começa a orar 5 minutos? Quando nós se convertemos, começa a orar 5 minutos, daqui a pouco está 10 minutos, daqui a pouco está 20 minutos, daqui a pouco está 1 hora, daqui a pouco está a manhã inteira com Deus. E a palavra de Deus, estudando a palavra. Daqui a pouco você lê de um jeito, amanhã você lê de outro. Depois de amanhã, você pega o conceito da palavra, etimologia, a origem. E aquilo começa a fazer algo na tua vida, transformar, renovar a sua mente. E não nos conformar com os padrões deste mundo. Para conhecer a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, gente? Bom, então, falando um pouquinho dos discipuladores de hoje, a gente vai falar que o maior influenciador hoje são os influencers digitais, gente. Onde eles estão? Nas telas dos nossos filhos, da mãe. A gente não consegue ver tudo, mas 3 são os maiores influenciadores digitais. Primeiro, jogador de futebol. Segundo, cantor funk. Terceiro, atores famosos. Então, e é isso que eles se alimentam. Isso é uma pesquisa. Primeiro é jogador de futebol. Segundo, cantor funk. Terceiro é os atores famosos. E aí a gente fica preocupadíssimo. E qual é a cosmovisão de um jogador de futebol? Alguns são cristãos. Mas e os outros? E o cantor funk? Né? A música da Anitta diz aceita. Né? Então, é complicado isso para nós. Nós precisamos estar atentos. O pessoal do Vale do Silício não permite que os seus filhos usem telas. Tá? Então, um cuidado especial para a gente não promover algo que esteja em desconformidade com aquilo que nós cremos, pensamos, movemos, existimos e acreditamos. Queria que só que o nosso irmão passasse ali para nós esse vídeo. Ele vai mostrar só um pouquinho do nosso concorrente e aí a gente já passa para como nós vemos os papéis de cada um aqui na igreja, no Ministério Infantil. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other.
That's stupid. All right, think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells, we're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. Ah. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're gonna complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells, Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why did you even start teaching if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 plus 2 equals 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending.
while you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's 22,000. A cara de satisfação dela é boa, né? Bom, gostou? Gente, nós não temos mais verdade absoluta com esse pluralismo todo, inclusive na matemática, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Academia de Harvard, o slogan dela era Veritas for Christ, né? Que é a verdade para Cristo. Hoje, ela está totalmente contaminada com liberalismo, com ideologias. E, infelizmente, isso tem formado pessoas. E, é claro, aí sim, 70% dos que entram na universidade se desviam da fé, porque desde pequenos estão sendo ensinados sobre essa perspectiva. Então, nós podemos ver, sim, Deus na matemática? Nós podemos ver Deus na linguagem? Aliás, Deus falou e as coisas vieram a existir. E onde nós vemos a matemática? Tarde, manhã, o primeiro dia se fez. Ele separou os firmamentos. Ele colocou leis matemáticas que comprovam Deus. Vejam, infelizmente, inclusive as nossas escolas cristãs perderam a filosofia correta, a verdade de Deus. Então, linguagem e ordem, língua portuguesa e matemática revelam o Criador, apontam para Cristo, apontam para o conhecimento de Deus. Aliás, todo conhecimento nos deveria levar mais próximos a Deus, à devoção de Deus, ao maravilhamento de Deus. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque dentro de uma grade escolar, vamos pensar, são 5 horas a cada dia. 5 vezes 5 dias na semana dão 25 horas. 25 horas vezes 4 semanas, quantas horas eles estão por mês? Enquanto eles estão, quanto tempo com a gente numa célula ou num tempo de culto aqui na igreja?
Por isso nós precisamos olhar para esse campo e falar o que nós não estamos fazendo. Por isso que eu trouxe essa perspectiva para nós. Estou com o controle aqui. Porque é tempo de oportunidade. O tempo da crise é o tempo da oportunidade. Né? E nós precisamos resgatar isso dentro das nossas igrejas. E, olha só, o coração fértil das nossas crianças são 85% delas que aceitam a Jesus dos 4 aos 14 anos. Quem que participa dessa estatística aqui hoje? 4 a 14 anos. Quem se converteu nessa data? Quantos anos? Perfeito. 12 anos. (41). 41 é a idade. Veja, eu sou filha de missionários. Eu me converti, eu nasci no ambiente cristão. Me converti com 5 anos de idade. Eu decidi por Jesus. Aos 9 anos eu me batizei. E dele eu quero viver, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto o mundo ensina algo, nós precisamos ensinar a cultura cristã, a vida cristã. Então, eles têm um coração fértil. Eles assimilam, eles memorizam, eles retêm aquilo que precisa reter. Eles têm uma facilidade no processo de aprendizagem. A base moral, gente, de uma criança é construída até os 9 anos de idade. E a nossa Bíblia é um livro de vida moral, do que é certo e do que é errado. Contém, pois toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Né? Então, ela é atual, ela é a nossa regra de fé, de conduta, ela nos ajuda a pensar como Cristo, a mente cristã, cosmovisão bíblica. E nós podemos fazer desse tempo um discipulado, e a Bíblia fala que precisamos andar assim como ele andou. Como que isso acontece? A gente fortalece as colunas da nossa igreja dentro da nossa visão. Então, cultos. Participa de um culto. Incentive as nossas crianças que estão na célula a participar do culto, da célula. Fazer um discipulado, se você perceber que a criança quer algo além, a mais. E a escola bíblica, tá? Essas são as pontes que nós trabalhamos dentro do Ministério Infantil, alinhado também com a igreja. E essa visão colocada aqui também dos 4 Zs, que é a célula é como o encontro pessoal, e o encontro, a edificação, pessoa e Deus, a exaltação, Deus e o homem, e o evangelismo, que é expandir a célula para o mundo. O meu relacionamento com Deus tem a ver com o relacionamento que eu tenho com pessoas. E nossa igreja, isso é uma coluna, por quê? Porque a igreja é muito grande. E nós precisamos desenvolver intimidade com pessoas. Vai acontecer briga, perdão, abraço, alegria. Tudo isso acontece dentro da célula. E aí a gente vai ver como que então a gente vê cada coisa, cada papel, cada sujeito do nosso momento de célula. E é bem importante nós entendermos o papel dos pais. Vamos ler todos juntos a Shema de Deus? Escute o povo de Israel. O Senhor, somente o Senhor é. Portanto, o amem. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las dos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem.
amarre a essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Né? Então, esse é o papel dos pais. O papel do ensino na criança é dos pais. Mas e no momento de célula? No momento de célula, ele autorizou um líder chamado por Cristo para continuar a educação que ele já faz em casa. Ok? Então, por isso nós precisamos, e isso é um desafio da nossa igreja, ferramentalizar cada vez mais os pais. O papel da igreja no ensino, então, nós atuamos em parceria. Por quê? Porque nós temos a grande comissão. Portanto, vão a todos os povos e sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Vem, gente, a gente faz a nossa parte, os pais fazem o dele. Quem dá o crescimento é Deus. Apolo regou, Paulo plantou, quem dá o crescimento é o Senhor. E Deus nos honra isso, porque na semeadura, no princípio da semeadura, quem multiplica é Ele, 30, 60, 100. E aí a gente vai ver um pouquinho o papel do líder de célula, como a gente vê esse líder, como nós desejamos que esse líder seja. Né? O líder de célula ele precisa ser o discípulo. Né? Ele está numa caminhada um pouco a mais, mas ele é um discípulo de Cristo. Cristo, ele é o discipulador. Né? E aí, assim, através do discípulo, ele mostra o quê? Que dão frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Certo? Servo. Tá? O papel do líder é servo. A tradução da palavra servo é escravo. Aquele que atende, aquele que serve. Então, ali o texto fala assim, mas entre vocês não pode ser, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Né? Até porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida. Ter um chamado. Tá? Ministério infantil precisa de gente com chamado. Ministério de células infantis precisa ter gente com chamado. E o desejo do meu coração em particular é que seja formado por famílias. Porque nós precisamos de pais protagonistas para ensinar outras crianças a ser discípulos de Cristo. As características dele. Mestre. Você pode repetir isso comigo? Um líder de célula é mestre. Um líder de célula é mestre. O mestre é professor. Olha o nome professor. Professa algo na sua vida. Então, olha o que Cristo fala. Vocês me chamam de mestre. E vocês têm razão, porque eu o sou. Pastor. Fala lá. O líder de célula é um pastor. O líder de célula é um pastor. Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele precisou perguntar? 3 vezes. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Então, um líder de célula é pastor porque ama as suas ovelhas. E levam elas para o lugar da comida, levam elas para o lugar do descanso, levam elas para fora da vulnerabilidade. Ele é discipulador. Repete comigo. Um líder de célula é discipulador. Um líder de célula é discipulador. Sim, a grande comissão. Nós precisamos ensinar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E um discípulo, um líder de célula é amigo. Repete comigo. Um líder de célula é amigo. Um líder de célula é amigo por quê? Jesus fala em João 15, não vos chamamos de servos, mas chamamos de amigos, pois tudo que tenho dito a vocês é aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai. Amém, gente? Entender a visão de criança é importante, porque as vãs filosofias nos ensinam que ela é, às vezes, um papel em branco, que ela é totalmente inocente. E, gente, a Bíblia fala que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. A criança é pecadora e precisa de salvação. Nós precisamos levar as crianças da célula a serem salvas. De preferência que os pais façam isso, que para mim é um privilégio levar a salvação para minha filha. O líder de célula, se percebeu que os pais não fizeram isso, podem comentar com eles. Você é o protagonista. E aí, se eles não levarem, você leva, porque nós não perdemos oportunidades na liderança de célula. Mais vale uma vida naquele dia do que tantos outros, né? E nós precisamos levar a salvação. Criança precisa ser salva, porque ela é pecadora. A educação positiva fala que criança não tem falha. Ser integral. Ela é composta de uma matéria e uma parte imaterial. Concordam? A parte material e a parte imaterial. A alma e o espírito são impegáveis. Mas é aí que o Todo-Poderoso age. E é nesse lugar que nós precisamos acessar. Nós ensinamos, mas o Espírito Santo sopra vida. Ele dá vida nova, nova criatura sou. Né? Então, a gente tem que ver a criança como um ser integral. Cuidado com o emocionalismo. Né? Nós não estamos construindo uma igreja sobre emoções. Construímos sobre uma palavra. Tá? Ela precisa orientar o coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala que dele procede fontes de vida. E nós temos no nosso coração amores. Então, eu preciso conduzir, como eu falei lá, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, conduzir a amar a Deus. Senão outros deuses vão estar no lugar. O dinheiro, a tela, o jogo, tantas coisas que enchem e preenchem a nossa vida. E não que as coisas ali do mundo não são boas. Aliás, pelo contrário. Né? Mas nós precisamos conduzir. Ah, mas ele não gosta, mas eu estou ensinando, eu estou fazendo a minha parte. E Deus vai fazer a dele. Paul Jale vai falar que o papel do professor, do líder, é professor. O líder, ele é um currículo vivo. Então, falamos do papel dos pais, falamos do papel do líder, falamos do papel da visão de criança. E nós vamos falar do currículo, porque 3 coisas formam: currículo, metodologia e a vida do professor. Então, o currículo é importante. E a Bíblia fala que vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser preenchida e lida por todos. Nós somos um currículo vivo na nossa vida, gente. Ela precisa ser esse currículo. E a Bíblia, ela é o currículo que nós precisamos trazer. Só que nós não podemos trazer ela só para o ambiente da igreja. Ela transcende para todas as áreas da vida. Ela fala de propriedade privada, ela fala de governo, gente. Então, pontue isso. Não subestimem as nossas crianças. Veja só, segundo ano, as nossas crianças entram com uma disciplina chamada História. E História, qual é o primeiro assunto que é falado nas escolas? Alguém sabe? Primeiro assunto falado em História no segundo ano? Egito. Então, a nossa história está tão fragmentada que nós não conseguimos mais conectar com a história de Deus. E nós podemos entrelaçar tudo isso através da palavra. Então, você está falando do Egito? Alguém se lembra do povo antigo, do Egito, da civilização do Egito na Bíblia? Conecte com aquilo, com a vida e com a história real. A Bíblia é história real. Traz vida para aquilo que
que está morto, gente. Nós precisamos trazer vida, contextualize isso dentro de uma linha do tempo. Essa linha do tempo é de um Deus soberano, é o Deus da história. É Ele que é o Deus da história. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, o currículo é o professor, o currículo é a palavra de Deus. Visão pedagógica. Como é que a gente vê, então, esses processos formativos? E dentro disso, numa célula intergeracional, é um desafio você trabalhar com a criança de 4 anos e com a pré-adolescente de 11 anos. E por isso a gente vai falar um pouquinho dessas fases, porque Dorothy Sayers, não sei se vocês conhecem, ela era amiga de C.S. Lewis, de Tolkien, e ela escreveu um ensaio em Oxford chamado As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Está disponível esse documento em forma de livro para comprar ou em PDF pela internet. Leiam, porque é muito bom. E ela vai falar que... O que ela vai falar? Que existem fases na vida, dentro de quando todos os processos formativos foram feitos na educação. Então, hoje, na educação, nós descartamos aquilo que os medievais fizeram, os gregos, no princípio das coisas. E ela retorna àquele lugar, conceituando e separando nesse formato que ela chama a fase do papagaio, que vai praticamente até os 9 anos de idade. Vejam, gente, eu sou pedagoga. Na faculdade, nós aprendemos, quem é o mestre, tá? Na faculdade, é Piaget, é Paulo Freire, é Vygotsky. Todos eles são pessoas sem Deus. Quando vocês forem ver na internet, fazer uma pesquisa, uma ajuda aqui, veja a origem da ideia. De quem é isso? Por quê? Porque esse tipo de psicologia de uma pessoa ateísta não fundamentou em uma verdade. E dentro dessa educação que Dorothy Sayers quer trazer de volta, ela resgata métodos e a maneira de ver essas fases da criança de uma maneira mais coerente com a verdade de Deus. Então, ela vai chamar a fase de papagaio até os 9 anos de idade. Por quê? O que a criança faz? Por que papagaio? Repete. Decorar é fácil e agradável, mas raciocinar é difícil. Nós entramos num conto de uma falácia que decoreba é ruim. Portanto, as crianças não memorizam mais tabuadas hoje em dia. Infelizmente. Só que esses 9 anos de idade é o fundamento. Na construção civil, você cava, até encontrar um lugar rochoso para que você coloque os pilares do fundamento, para que um prédio fique de pé. Veja, nós temos até os 9 anos de idade, 12 anos, para fazer isso, criar os fundamentos. Na memorização, nós conseguimos um acervo de coisas, de memória, que mesmo que eles não entendam, na fase certa do entendimento, eles vão conseguir tirar do acervo, abrir aquela dispensa, vai retirando aquele conhecimento e fazendo as associações necessárias. Então, olha só, na fase do atrevido, que daí vai dos 10 anos aí aos 14, 15 anos, por quê? Porque eu quero entender. O raciocínio lógico deles é muito maior. Então, a capacidade de pegar aquela memória que ele teve, que querer fazer as associações necessárias. Para quê? Para que seja sábio. Na fase do poeta, ele tem autonomia, que é a adolescência, escrever e falar bem. Veja, gente, isso pode ser feito nas fases da vida da infância, como também no processo de aprendizagem. O que Salomão fez em Provérbios?
Existem níveis: conhecimento, gramática, entendimento, que é a parte lógica, e sabedoria, que é a retórica. Então, nós precisamos que eles sejam eloquentes o suficiente para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, conhecimento, entendimento e sabedoria. Conectado com a Bíblia? Né? Aqui a Jaqueline e o Lucas Hayashi fizeram esse livro dos 5 Cs, vale a leitura, porque também vai mostrar, dentro desses 5 Cs, como a gente pode fazer abordagem com criança. O primeiro C é o chamado a ser líder. Realmente, nós precisamos de gente com chamado, e não somente um primeiro lugar para servir quando eu me converti. Nós precisamos de gente com profundidade da palavra de Deus. Aliás, os melhores mestres, se nós pudermos ter dentro das lideranças de células, seriam a melhor coisa possível para uma geração. E o segundo C seria o conectar o coração, que aí eu falo até da questão de ser amigos, porque a gente precisa primeiro ouvir a criança, a gente pode criar vínculos com elas nas brincadeiras e nos jogos, para que ela depois chegue perto de você e ouça o tesouro que você tem para compartilhar. Compartilhe a palavra, compartilhe as suas experiências com Deus. Isso é de muito importante, de valia para os nossos pequenos. Compartilhar a palavra de Deus. Corrigir. Já deixa certo na reunião com os pais do primeiro dia de célula daquele ano, como é a correção. E, gente, como é a correção? Nós precisamos levar a criança ao arrependimento. Como? Fazendo boas perguntas. O que aconteceu? Como? Mas o que você estava fazendo na hora? Mas o que você estava sentindo naquele momento? Até que ele confesse o erro e você ministre o perdão, para que ele não somente faça a sua confissão com Deus, mas que tenha retratação com alguma situação que ele tenha que fazer em relação a alguém. Alinhado com os pais, né? E depois, compartilhe com os pais. Nada mais justo do que eu saber o que aconteceu e da correção que foi feita. Por quê? Para eu continuar aquilo que foi falado, né? Isso é de muita importância. Capacitar. Então, ali no mandato cultural, Gênesis 1:26, Deus abençoou, falou: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai os peixes, as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a gente precisa, capacitar os nossos a frutificar, a multiplicar. Essa é a nossa missão na terra. É governar, nós somos representantes de Jesus aqui na terra, gente. Nós somos os representantes de Jesus. Então, nós precisamos governar a terra. Nós estamos deixando o governo de todas as esferas para outras pessoas que não têm Deus. Dicas importantes. Leve a sério. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E a batalha, gente, é contra as nossas crianças. Há forças espirituais querendo esta geração. Mas nós, no nome de Jesus, não permitimos que essa geração seja fruto do mundo, mas sim frutos de discípulos de Cristo. Por isso, oração, batalhas espirituais, nós lutamos com armas espirituais. Oração, ore. Ore pelos pais, ore pelos filhos. Ore por você mesmo. Nós precisamos de oração como líderes. E ore para que Cristo e o Espírito Santo haja no tempo que você estiver ministrando.
Esse engajamento com os pais, que eu acho que a gente pode melhorar como liderança de célula, trazer os pais muito mais para perto, trazer o protagonismo deles no ensino para perto. Então, uma reunião, tragam eles também para servir junto, né? E formar realmente uma liderança de pais engajados. Conecte histórias com o que está acontecendo na história atual, como eu falei, aponte os contextos da história, para que aquilo vire real, história viva. A palavra de Deus é palavra de letras vivas. Memorização, memorize textos bíblicos, gente. Se vocês ficarem no tempo de célula só memorizando os 10 mandamentos, vocês não acreditam como é importante a memorização. Por quê? Porque é inculcar a palavra de Deus. E depois ministra aquilo no coração dela. O que é a lei do Senhor? Como funciona a lei do mundo? Tem leis regendo a terra, sustentando a terra, pela palma da mão de Deus. Né? Então, ministre a lei no coração. Por que nós obedecemos? Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Né? Revisão. Ferramenta perdida da aprendizagem, de Dorothy Sayers. Ela fala, ninguém revisa mais nada. É assuntos aleatórios. Conecte o assunto passado com o de hoje. E vai trazendo para ele engajamento. Pega os pontos principais e anote e revise com eles. Gente, ensine as disciplinas espirituais. Né? Éfeso foi uma igreja que João fala aqui em sua visão que Cristo falou um elogio para Éfeso, que ele zelava muito pela sã doutrina, os apóstolos, pela pureza da palavra de Deus. E foi um ótimo elogio. Porém, a crítica foi, arrependam-se, porque vocês perderam o primeiro amor. E o primeiro amor tem a ver com as obras do começo. As obras do começo têm a ver com a minha devoção. Devoção é as minhas disciplinas espirituais. Ensine as disciplinas espirituais. Né? Oração, estudo da palavra, meditar, jejum, adoração, vida em igreja e assim por diante. Que são dicas práticas. Eu vou passar esse material para o pessoal, depois vocês vão ter acesso a ele. E a gente finaliza por aqui. Na nossa revisão, então, hoje, a primeira coisa que a gente falou é da nossa visão. Nós falamos do objetivo da célula. Nós falamos do que é a cosmovisão e a importância no tempo de hoje. Nós falamos das colunas da igreja, da visão geral da célula. Nós identificamos os papéis, a pedagogia e o currículo, o contexto atual e o tempo da oportunidade é agora em nossa geração. Amém, gente? Vamos orar nesse tempo? Queria que vocês ficassem de pé para a gente, em reverência à presença de Deus, a gente também pedir a Deus que o Senhor nos mova à luz, porque nós somos chamados a ser luz. E João também fala que a luz está entre os candelabros, né? Passando pelos candelabros. A presença de Deus, ela está entre nós, entre as igrejas. Cristo falou, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós responderemos por tudo que nós faremos, e por isso nós vamos pedir a Deus a capacitação do céu para olhar para esse tempo e fazer as mudanças necessárias para a próxima geração, para Cristo. Amém? Deus, no nome de Jesus, nós, em temor ao Senhor, nós nos colocamos aqui como os teus servos, como os discípulos do Senhor, como a igreja do Senhor. E nós desejamos ser a luz de Cristo, aquela que resplandeceu um dia em nós e mudou a nossa história, mudou a nossa vida.
E nós queremos hoje trazer essa luz para dentro das células, Pai. Para dentro dos processos formativos da nossa geração. Nós queremos trazer a luz para as próximas gerações. Por isso, no nome de Jesus, capacita-nos nesse tempo. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade. Porque nós temos os rostos descobertos. E onde há o Espírito, aí sim a liberdade. Por isso, papaizinho querido, ministra os nossos corações nos tempos que estivermos ensinando aos nossos filhos, andando pelo caminho, sentado, levantado, em todo o tempo, Pai, possamos ser ministros da Tua palavra como pais e como líderes nesta igreja, líderes de uma geração que revolucionará a nossa história nesse tempo, porque nós sabemos do futuro. No último dia, no dia da Tua volta, nós temos a visão desse futuro e nós podemos, em nome de Jesus, caminhar para estar preparados para aquele dia, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém.